Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para que juntos nós possamos trabalhar sobre mais um tema semanal. Hoje nós iremos falar sobre solidão, conforme nós falamos no final do vídeo na semana passada. Iremos abordar o assunto na primeira parte, descrevendo aquilo que os especialistas afirmam, e na segunda parte nós iremos fazer algumas considerações bíblicas. Estudando sobre isso, a gente chegou à conclusão de que atualmente cerca de 9% da população brasileira vive só. Isso significa dizer que 20 milhões de brasileiros não têm a presença dentro do convívio diário no lar de membros de suas famílias. Isso faz com que essas pessoas sejam suscetíveis à questão da solidão. E agora, nesse momento de pandemia, isso pode ser acentuado muito mais, porque a gente fica imaginando o seguinte: a pessoa morava só, mas diariamente vivia com outras. Só que agora, com o período de isolamento, isso já não é possível. E isso pode desencadear em alguns problemas maiores. Como, por exemplo, especialistas dizem que a solidão pode impactar quanto à questão da ansiedade, estresse, imunidade baixa, insônia, pode fazer com que as pessoas fiquem depressivas e por aí vai. Então nós percebemos que é um problema que pode gerar outros problemas. Eles vão dizer que a solidão é o sentimento de não pertencer ao mundo que nos cerca. Ou que a solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento, que é o que pode estar acontecendo com grande parte agora da população mundial e no nosso contexto em si, que é o contexto em que nós abordamos, a população brasileira. Aí surge uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quando a solidão se torna um problema? Porque em alguns momentos de nossas vidas é bem provável que a gente fique com esse sentimento de solidão. Mas existe algo que pode afetar de uma forma muito mais profunda. E essa é a pergunta que nós iremos tentar responder. A psicóloga Adriana de Araújo explica que a solidão se torna um problema quando nós não conseguimos ficar bem sozinhos. Então, é a partir daí que nós precisamos ter um cuidado profundo, a atenção voltada para nós mesmos, ou para aqueles que de alguma forma nós temos um convívio diário. E aí ela descreve o seguinte: essa dependência é destrutiva para a nossa liberdade e leveza emocional. Ser ou estar introspectivo por um tempo não é problema. Mas estar sempre assim nos torna inflexíveis, com pouca capacidade de mudança e adaptação, o que nos traz sofrimento, nos traz mal-estar e a sensação de peso na vida. Nietzsche dizia o seguinte, que o isolamento deve ser encarado como um estado restaurador. Segundo a visão dele, é no momento em que você está isolado, que você está só, que você de alguma forma vai se conhecer de uma forma, eu diria que de forma mais profunda, digamos assim. Outra terapeuta, que é a Lia Clerot, vai dizer assim: estar só implica em um momento para cuidar de si, de projetos e da mente. Mas muitas vezes não é isso que as pessoas pensam quando estão sozinhas. Principalmente aquelas que desenvolveram um sentimento de dependência de outras pessoas. É aí que está o problema, que precisa ser olhado de uma forma bem mais atenta. O que a Bíblia fala sobre solidão? Antes de responder essa pergunta, eu queria considerar o seguinte: é natural que sintamos a necessidade de nos relacionar com outras pessoas. A Bíblia nos revela, por exemplo, que mesmo antes de existir pecado,
Adão teve a necessidade de se relacionar com uma pessoa que lhe correspondesse. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus soluciona o problema e a Bíblia descreve assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Isto está em Gênesis capítulo 2, do versículo 18. A Bíblia também vai nos dizer o seguinte: pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação, ou em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Esse texto está no Salmo de número 68, versículo 5 e versículo 6. O que é interessante é que, conforme o autor do Salmo, Deus dá um lar aos solitários, indicando de alguma forma que dentro daquele contexto já havia uma preocupação sobre o solitário e que Deus se ocupava com as pessoas que viviam dessa forma. Esses versos aqui, que nós acabamos de ler, nos mostram que Deus se ocupa com a nossa solidão, que inclusive dá um lar ao que se encontra solitário, ou seja, ele supre a necessidade com outras pessoas para que participem agora do convívio diário desse indivíduo, dando um lar que nós podemos dividir de tais formas: casa, uma esposa ou esposo e filhos. É isso que nós podemos colocar, que a Bíblia vai nos descrever. Todavia, nós precisamos entender algo que é importante. O ser pelo qual nós devemos nutrir o maior desejo de nos relacionarmos é Deus. É notável, é necessário que nos relacionemos com pessoas, mas nós precisamos entender que o ser pelo qual nós devemos nutrir o maior sentimento, o maior desejo de nos relacionarmos é Deus. Porque quando a nossa felicidade depende das pessoas, nós podemos concluir que nós estamos distantes de Deus. E como consequência, quando nós estamos distantes de Deus, os nossos relacionamentos não poderão suprir a nossa solidão. Eu tenho dito constantemente que o pecado afetou todos nós, afetou toda a nossa natureza. Desde a queda, o homem tenta o tempo todo destronar Deus. E quando nós estamos nessa militância, não é só um penates que pode se tornar um ídolo do lar. Um amigo pode fazer isso, pode ocupar esse lugar. O esposo ou uma esposa pode ocupar esse lugar também, ou até mesmo os filhos. E atualmente a gente percebe que até um animal pode ocupar esse lugar. Há uma infinidade de textos bíblicos onde Deus diz que estaria conosco em todos os momentos de nossas vidas, de que nós não seremos abandonados por Ele em nenhum momento, contanto que nós sejamos fiéis. É isso que o Salmo de número 34, versículo 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, o ponto de partida é a presença de Deus e aquilo que nós precisamos de forma mais essencial. Mas precisamos lembrar que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. É a partir disso que nós temos uma promessa para nos assegurar. A Bíblia diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isso está em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Moisés está falando aqui para um povo que está prestes a tomar a terra prometida, que poderia ter medo, mas ele diz que Deus estaria com aquele povo.
Deus está sempre perto daqueles que lhe buscam, daqueles que têm um coração quebrantado. O Salmo de número 27, versículo 10, tem uma declaração maravilhosa, uma das mais profundas que eu considero acerca desse assunto. O texto diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Eu acredito que esse é um dos textos mais atuais que nós poderemos nos assegurar agora. Não que os nossos pais tenham nos abandonado, mas é provável que muitas pessoas, que inclusive estão nos assistindo, estejam sendo privadas da presença de seus pais. Mas a Bíblia diz que, apesar de nós não termos, inclusive dos próprios pais, abandonarem, Deus sempre vai acolher os seus. Isso é algo importante que nós precisamos considerar nesse momento. E Jesus também fala, Jesus Cristo, ao final do seu ministério, vai dizer assim, em Mateus capítulo 28, versículo 20: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, nós precisamos entender o seguinte: a solidão é algo real, a população brasileira é bem suscetível à solidão. Com esse momento em que nós estamos atravessando, pode ser que desencadeie, na verdade, especialistas já têm dito que alguns problemas têm surgido, problemas emocionais, por conta desse período de confinamento. Porém, nós precisamos, como cristãos, sempre considerarmos a Bíblia. A presença dos nossos familiares, a presença dos nossos amigos são importantes. Deus entende que um ser semelhante a nós nos completa. Só que na ausência disso, precisamos lembrar que Deus sempre estará conosco. Essa é a presença que nós precisamos buscar, porque é a partir de Deus que nós temos todas as nossas necessidades supridas. Eu queria fazer algumas perguntas antes da gente encerrar. Como um crente pode agir com alguém que esteja sofrendo com a solidão? Talvez você esteja se fazendo essa pergunta. Inclusive, a gente já ofereceu a possibilidade de vocês dialogarem conosco sobre o tema que vai ser deixado no final, para vocês perguntarem e a gente responde aqui. Então, nós iremos responder essa pergunta. Como um crente pode agir com alguém que esteja sofrendo com a solidão? O primeiro passo é mostrar empatia com a solidão do outro. E a partir disso, estabelecer um diálogo em que você vai entender aquela pessoa, entender os seus sentimentos, dar uma atenção especial para aquele indivíduo, conversando por meio daquilo que atualmente se tem, que nós, de alguma forma, temos em nossas mãos. A gente tem Facebook, WhatsApp, as mídias sociais servem muito para isso, e eu acredito que uma atenção por meio delas vai, de alguma forma, atenuar a solidão do outro. O outro questionamento que nós podemos fazer é o seguinte: o que dizer para um solitário? Eu mostro empatia, mas o que eu vou dizer? Eu acho que a resposta nós já demos naquilo que nós fizemos a exposição. Você já sabe que a solidão pode gerar alguns outros problemas, mas a Bíblia fala sobre Deus, aquele que, por mais que nós sejamos abandonados, inclusive pelos pais, ou que estejamos só em um momento como esse, Ele sempre vai estar conosco. Esse é um momento muito importante para nós apresentarmos Deus para as pessoas que se sentem sós. E a última pergunta: o que fazer quando eu sou o solitário? Mais uma vez, a gente já respondeu isso, colocando os textos para vocês. Mas além disso, além de buscar nos textos bíblicos, que é a parte fundamental que nós já colocamos aqui, nós precisamos buscar pessoas que de fato vão nos ajudar. Pessoas que sejam empáticas aos nossos problemas. Eu diria procurar as pessoas certas
porque as pessoas certas poderão nos levar a Deus, que é a melhor solução para pessoas que se encontram na solidão. Na próxima semana nós iremos falar sobre culpa. E nós aqui mais uma vez deixamos para vocês aberto para que vocês façam umas perguntas, principalmente no grupo que nós temos, a nossa página do Instagram, a CIB. Lá você pode deixar sua pergunta sobre culpa e nós estaremos respondendo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até mais.